sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Data Insights Cursos. Estamos aqui para poder criar mais uma página aí do nosso relatório aí, do nosso dashboard completo que a gente está construindo, né? E que a gente já vem trabalhando aí desde o início das aulas. Então, sem muita enrolação, vamos direto para a tela. Pronto, estamos aqui com o nosso Power BI até onde a gente construiu, né? Uma coisa que eu quero alterar aqui é esse fundo, tá? Ele não me agradou muito, então eu vou estar tirando ele. E eu já deixei preparado um fundo degradê aí no material de apoio, tá? Então vocês vão ter acesso a esse fundo, tá? Eu vou estar esticando ele aqui, né? Mudando o dimensionamento dele para preencher e tirando aí todo o preenchimento dele, tá? Para ele poder ficar colado aí no meu painel aí como se fosse de fato uma tela lá de fundo, tá? Vou vir aqui em formato e recuar ele para trás para ele poder ficar por trás de tudo. Pronto, finalizando aí essa inclusão, tá? Só em questão de design mesmo. Eu vou simplesmente agora criar a nova página que a gente precisa para poder ir para a visão gerencial, né? Então, eu vou duplicar aqui, vou chamar de gerencial e aí vou apagar os gráficos a qual a gente já tem na outra página, né? Que aqui a ideia é construir novos gráficos totalmente distintos dos que a gente já tem lá na outra página, tá bom? E como a visão gerencial ela é uma visão mais focada para verificar períodos, né? Eu vou começar ali com um gráfico de colunas empilhadas com linhas, né? Pode ser também as colunas agrupadas dependendo da necessidade, que uma das duas aqui vai me atender para a minha necessidade, né? Vou deixar ela aqui dimensionada mais ou menos por aqui. Depois a gente vai vendo aqui o que que a gente vai fazer. O que é que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar o ano, né? A gente vai trabalhar com o ano nessa tela, principalmente pelo fator de a gente ter só esse indicador para acompanhar a evolução dos períodos, né? Então a gente vai ter que colocar o ano ali como eixo, né? É o eixo X, que seria ali que é o que eu quero acompanhar, não vai ser o meu número. E aí eu vou colocar a média salarial em dólar, né? Para eu ver como é que foi a evolução disso durante o decorrer. Eu vou pegar a média salarial e colocar no eixo Y de linha. Só que eu vou pegar aqui ela e transformar ela como percentual total, que é para a gente ter uma noção de percentual também como em questão de volume. Eu vou aproveitar aqui o filtro, vou usar o pincel de formatação para pegar as principais formatações desse meu gráfico. E aí eu vou fazer só alguns ajustes, né? Aqui eu vou chamar de ano, aqui eu vou chamar de média salarial só, e aqui eu vou chamar de percentual da média salarial, né? E aí vou vir aqui no eixo, tirar o título, tá? Vou vir no eixo X também, tirar o título. Questão de tamanho, tipo de coisa, eu vou deixar padrão, não tenho interesse em mexer, tá? Para mim, eu vou ativar rótulos de dados, que eu quero ver as informações que eles estão me trazendo aqui, né? E somente. Vou deixar os marcadores também para os dados de linha, tá? Pronto. Eu vou fazer uma pequena modificação também no gráfico de linhas para deixar um pouco mais interessante para a gente. Eu vou mudar aqui para tracejado. Vou colocar no modo. Aqui eu vou mudar aqui para o modo etapa, que é para a gente ter meio que uma breve noção de uma evolução ali, como se fosse uma escadinha, né? Fica bastante legal aí esse design. Como as cores padrões do meu Power BI já está aqui na exibição, né? Com a opção de tons azuis, eu vou aproveitar, né? Eu não vou fazer muita alteração, eu vou aproveitar só a lógica e manter. Eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nesse meu relatório e trazer ele mais ou menos para o final aqui do relatório, trazer ele aqui bem para a ponta mesmo. E aí eu vou até aproveitar e dar uma esticada, já que eu tenho esse pequeno espaçamento. Eu vou transformar ele em linha. Vou apagar aqui
os meus indicadores que eu coloquei e vou deixar só o ano disponível. E aí eu vou trazer aqui o total de vagas, né? E aí eu vou deixar assim mesmo, só que eu quero ele em percentual, percentual, mostrar valor como percentual total do geral, que é para eu ver em percentual como é que teve essas vagas, como é que foi evoluindo. Como vocês podem ver, a gente teve um grande acréscimo aí do ano de 2020, a partir do ano de 2023 para 2024, a gente teve um aumento gigantesco aqui no aumento das vagas para essa área de dados, né? Uma coisa que eu não alterei no gráfico anterior foi o título, né? Interessante a gente alterar. Eu vou colocar médias salariais por ano. Pronto. Aqui eu vou colocar percentual de vagas por ano. Pronto. E aí eu também vou vir aqui e vou colocar um escurecimento de área para dar só um destaque nesse meu gráfico de linhas aí para mim. Eu também não, como já tem aqui o rótulo de dados, eu vou tirar o eixo X, o Y, aliás, perdão, tá? Vou desativar esse eixo Y. Pronto, aí já tenho dois gráficos, um já me dizendo a média salarial por ano ali em dólar. É, acho que é até interessante a gente colocar para deixar bem claro, né? Salarial em dólar americano por ano, né? E aí é o percentual das vagas de dados por ano, né? Representatividade ali das vagas por ano. Pronto, eu construí aí já dois gráficos onde eu vou conseguir ver a evolução, né? A gente pode ver que aí, inicialmente em 2020, a gente tinha poucas vagas, mas o valor também era um pouco menor. E conforme foi evoluindo, a gente teve um pequeno acréscimo também no valor, na média salarial dessas vagas, né? E aí a gente consegue vir aqui e ver isso por estado, né? Por país, no caso. E aí ver como é que funcionou essa evolução aqui, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil, como é que a média salarial era de 21 mil dólares, e aí foi aumentando ali, ó, para 59, 62, né? Então a gente teve um pequeno aumento, né? E a quantidade de vagas também, né? Em 2021 era menor, teve um acréscimo em 2022, mas teve uma queda, e aí vai. O papel do analista é tentar entender ali as relações e fazer as devidas análises para cada indicador que a gente está colocando aí e criar um objetivo para cada análise que a gente está colocando aqui, né? Eu vou colocar aqui também, como eu coloquei a média salarial, eu vou colocar uma soma, né? Porque para poder dar um destaque aí nesses dados, vou dar uma esticada aqui e uma esticada aqui para poder fechar aqui o meu relatório, né? Vou dar só mais um pequeno aumentinho aqui. Pronto. Tem que ser 10 centavos. E aí eu vou mudar aqui a média salarial para a soma, né? Eu vi que eu não tenho a soma aqui, então eu vou criar, né? Vamos lá aqui em nova medida. E aí vou aproveitar literalmente todo o coisa que eu fiz e vou mudar para um SumMax, né? Pronto. Vamos colocar isso também em pastas, né? Aqui vai ser somas e aqui é contagens, né? Contagem. Pronto, que é bom que fica organizado aqui as minhas medidas DAX, tá? Então, com a soma, eu vou trazer ela para o eixo Y e para o eixo Y como linha, né? Os dois eixos Y que eu tenho aqui. Vou falar soma salarial das vagas. E aqui é o percentual da soma salarial das vagas. Eu coloquei 2G sem querer. Pronto. Aqui eu consigo também acompanhar, não em média, mas em valor bruto em dólar, né?
É interessante a gente fazer a conversão em dólar, como eu falei para vocês, justamente para poder tirar a disparidade de alguns países, porque às vezes o valor é alto, mas quando é comparado com uma moeda, que a moeda é do dólar americano, que normalmente é a mais conhecida aí pelos países, né? A gente vê que tem sim uma disparidade, né? Às vezes, por exemplo, aqui no Brasil, o valor em torno de R$ 5 é equivalente a $1, né? Atualmente é em torno disso, acho que R$ 5 a R$ 6, né? Então, a gente fez essa conversão e trouxe aí em soma para poder perder essa disparidade entre as moedas, né? Para finalizar aqui, eu vou copiar aqui esse modelo e vou trazer ele para cá, mas aí eu vou dividir em dois. E vou também tirar aqui todos esses parâmetros. Eu vou fazer uma visão de um gráfico de rosca para poder ficar algo diferente, não ficar só gráficos aí de barras e de linhas. Só para finalizar aqui a nossa análise comparativa ali de forma gerencial, né? Eu vou colocar aqui um dado importante que eu considero importante, que é o tipo de emprego, né? Modalidade de emprego. E aí eu vou colocar também a informação da média salarial. Assim eu consigo ter uma noção de qual tipo de emprego, né? Se é um CLT da vida, por exemplo, aqui se a gente for considerar o Brasil, se é um CLT da vida que está tendo a média salarial maior, ou se é um PJ que está dando a média salarial maior, ou um freelancer, né? É interessante essa visão justamente por conta desse detalhe, né? Eu vou mudar aqui a legenda para ela ficar no superior central, né? Vou tirar o título dela para não me até aparecer as informações aqui completas, né? Vou mudar as fatias para ficar na tonalidade azul. Então, eu vou vir aproveitando essa minha paleta aqui, ó, e fazendo um degradê com as cores que ela tem. Deixa eu me perder, ó. Pronto. Assim, eu tenho um degradêzinho aí das cores. Que ficar. O rótulo de dados eu vou manter do jeito que tá. Vou alterar só o título agora para ficar média salarial por tipo de emprego. Pronto. E aí, para finalizar, eu vou colocar também um parâmetro que eu acho importante, né? Qual é a diferença das médias salariais em consideração ao status remoto? Esse ponto é muito importante a gente saber, porque a gente sabe que sim, tem uma disparidade nesse aspecto, né? Vou aproveitar aqui toda a formatação dessa, né? Vou mudar logo o título também. Média salarial por modalidade. E aí vou mudar as cores também, aproveitando ali aquela lógica também que eu falei para vocês de como se fosse um degradêzinho, para manter aí um padrão ali de cores, né? Então pronto, gente, essa foi a visão que eu construí para vocês perdão, para a visão gerencial, né? Na próxima aula, a gente vai finalizar ali com a última visão. E aí também eu vou colocar para funcionar aqui o menu nessa última aula. Eu creio que a próxima aula ela vai ser um pouco mais longa, talvez eu crie uma aula exclusiva, então só para poder construir um menu, uma aula rápida. E depois eu vou para a próxima aula. A próxima aula, a ideia dela é criar um parâmetro, né? Ela vai ser um pouco mais avançada, podemos assim dizer. Criar um parâmetro para que ele seja, para que eu consiga comparar alguns dos meus indicadores, fazendo ali a comparação de períodos, né? De anos com anos e também acompanhar até a dispersão de um ano para o outro. Isso é bastante interessante. Então, espero que vocês gostem aí da próxima aula e dessa também, né? Não se esqueça aí de se inscrever, de compartilhar, de curtir, comentar aí, para poder me dar as forças aí para o nosso canal e a gente continuar tendo aí uma evolução, né? Vou salvar então o fluxo, ele vai estar disponível para vocês. Peço que vocês entrem e usem apenas como modelo, né? Para vocês construírem também do zero essa mesma visão que eu estou construindo aqui com vocês. E é isso. Tchau, tchau, até a próxima.